Olá, sou Marcelo Amazonas, bem-vindos mais uma vez ao canal. Nos últimos episódios andei falando sobre os assuntos que fazem parte da harmonia funcional. Embora ainda existam vários outros assuntos importantes dentro desse tema, a gente já pode realizar umas análises de músicas mais simples em termos de conteúdo harmônico. E utilizando essas informações que já estão disponíveis aqui no canal, é só você acessar a playlist de harmonia funcional que você vai encontrar os vídeos relacionados a esse assunto. E aí você pode ir estudando um a um no seu tempo, tá? Hoje a gente vai sair um pouco desse tópico e vai ver um outro assunto. Eu vou falar hoje sobre o Barry Harris e a sua escala de sexta diminuta. A escala que serviu de base para o desenvolvimento de todo um sistema musical que nos oferece uma forma diferente de pensar a harmonia tradicional e, por consequência, nos sugere outros caminhos, vai nos levando a outras sonoridades, como eu sempre digo, novas visões sobre velhos assuntos. Bom, o Barry Harris é pianista, compositor, arranjador, educador musical, além de ser um dos professores mais prestigiados dentro dessa escola do jazz. Ele também é considerado um expoente do bebop, um dos consolidadores do estilo. Só para a gente ter uma ideia, ainda no começo da carreira, na década de 50, ele tocou com Miles Davis, Sonny Stitt, Ted Jones, e depois essa lista só aumentou, né? Fora os mais de 15, 20 álbuns que ele gravou, participações, enfim. Um músico cujo trabalho vale a pena a gente conhecer, um baita pianista. E como se não bastasse tudo isso, ainda nos traz essa abordagem nova que é super interessante e enriquecedora, conforme a gente vai ver agora. Bom, a escala de sexta diminuída é uma escala octatônica, ou seja, ela é uma escala de 8 sons, 8 notas, sendo que a única diferença para a escala maior tradicional é o fato dela possuir também a sexta diminuída. Ela possui essa nota a mais, ou seja, ela é uma escala maior, né, com acréscimo da sexta menor, conforme você está vendo aí. Então, olha, a escala maior e a escala maior com essa sexta acrescentada, diminuída. Agora vamos deixar de lado essa parte linear, essa visão escalar, e vamos verticalizar, vamos para a parte harmônica, para vocês aproveitarem aí ao máximo. Eu vou colocando o nosso pianinho aí na tela, tá bom? Bom, a gente sabe que a gente pode delinear, deixar claro toda uma escala de base utilizando acordes do campo harmônico dessa escala, uma vez que esses acordes eles são construídos com notas da própria escala, né? Então, por exemplo, na escala maior, nessa tradicional que a gente tem, se a gente toca o Dó Lá G7, duas tétrades e o Ré menor, a gente já tem todas as notas da escala. Na escala de sexta diminuída a gente vai ter a mesma coisa, só que a gente vai ter o Dó 6 e o Ré diminuto. E se a gente tocar esses dois acordes, a mesma coisa, a gente já vai ter todas as notas dessa escala. Esse acorde Ré diminuto é um acorde simétrico, né? Então, independente da nota fundamental da inversão, a gente vai ter sempre o mesmo acorde no que diz respeito às notas, né? A função também. São sempre as mesmas notas, tá vendo? Agora, a exemplo de outras escalas octatônicas, como a própria escala diminuta, essa escala ela também possui a sua simetria. E é isso que a gente vai ver agora. Nós vamos fazer o campo harmônico dessa escala. Só que nós vamos construir os acordes, né, em cima de cada grau da escala, utilizando apenas esses dois acordes, o Dó e o Si diminuto, né, que aparecem aí. Então, olha só. Dó na ponta. Ré. Para cada nota. Fá. Sol. Sol sustenido. Lá bemol. Tá bom? A gente vê que esses dois acordes eles aparecem cada hora numa inversão diferente, sendo que esse acorde diminuto
como a gente viu aí, ele está sempre fazendo a função de dominante, né? E o dó de tônica. Logo, a gente está fazendo sempre tônica dominante, o tempo todo. A gente está sempre em movimento. E isso é uma das coisas que o próprio Barry Harris fala. Ele diz que ele não toca progressões, ele toca movimentos. Então, esse diminuto ele está sempre pedindo uma resolução, criando esse movimento. Bom, tendo entendido isso, então, essa primeira parte, a constituição, o campo harmônico, a gente deve se familiarizar com a escala, tocar esses campos harmônicos em todos os tons, sentir as tonalidades e se acostumar com os intervalos, com a simetria, né, com o shape aqui, cada um com seu instrumento. Então, você deve ir tocando. Depois toca em outros tons, vai fazendo ciclo de quintas, né? Fez em dó, faz em fá. E assim vai indo, vai fazendo em todos os tons, como sempre, né? Bom, uma das primeiras coisas que o Barry diz é que a gente pode emprestar notas do acorde diminuto para criar movimentos. Então, por exemplo, se a gente tem esse acorde aí, o Dó 6, do primeiro grau, a gente pode emprestar uma ou mais notas do acorde diminuto que está relacionado com ele. No nosso caso aqui, ou o Si diminuto ou o Ré diminuto, né? Então, por exemplo, o Dó 6, Ré diminuto. A gente vai pegar, por exemplo, vai emprestar uma nota agora desse Ré diminuto. Então, para o lugar do Lá, eu vou colocar o Si. Com isso a gente já cria movimento. É isso que é legal, é a parte de tensão e relaxamento, né? Só ter esses dois acordes. A gente está sempre pensando um em relação ao outro, que ou vem de um ou vem de outro. Do acorde que é tenso ou do acorde que é relaxado. Vamos lá, que está apenas começando. Então, olha, eu emprestei uma nota, tá? Desse acorde diminuto. Depois eu fiz esse relaxamento parcial, já dá um movimento, sétima maior para sexta, se for pensar tradicionalmente, né? Sem ser esse sistema dele. Você pode ainda então emprestar duas notas do diminuto. Tá vendo? Já seria um mais de 7 sustenido 5. Relaxando no acorde perfeito com sexta. Maior com sexta. Muito interessante. Você pode emprestar 3 notas. Entendeu? No lugar do Lá, o Si, no lugar do Sol, Sol sustenido, que é a mais próxima do próximo diminuto, e no lugar do Mi, o Fá. E assim vai criando. Ou pode emprestar todas as notas, duas ou mais notas. Isso não se limita, vai a todas as notas. Como é simétrico, mas como empréstimo, você ainda está ouvindo como fundamental esse Dó. Por isso que ela cria essa tensão e quer relaxar. É isso, a gente vê que o ponto principal dessas notas emprestadas dos diminutos é que elas são linhas de movimento, como o próprio Barry Harris diz. Ele diz que são movement lines, né? Então, agora vamos fazer o campo harmônico novamente, só que dessa vez com esse movimento gerado por esses empréstimos. Como a gente sempre fez em outros episódios do canal explorando os modos, agora a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa, só que vai pensar nisso, nesse empréstimo, desse movimento gerado pelo diminuto, e vamos fazer isso no campo harmônico, assim, meio de forma escalar, para a gente ir gerando esse movimento. Então, por exemplo, emprestando uma nota, né? Movimento, sonoridades. Você vê? E isso a gente pode fazer com 2 notas, 3 notas, enfim, a mesma coisa. Então, ó, no lugar do Lá, eu emprestei o Si do diminuto, né, relacionado, do próximo, e agora o Lá bemol no lugar do Sol. Então, olha só. Ah, legal essa sonoridade. Então aqui, ó, o 2 seria aqui, o Ré diminuto. Eu vou pegar 2. O Lá bemol vai pro Lá, o Si vai pro Dó. Mesma coisa. Sempre pegando 2. E aí vai. Muito legal as sonoridades, muitas que a gente já conhece, pode fazer com 3, gente. E
E assim você vai explorando. Muito legal. Imagina, você faz, ó, com duas. Você faz um movimento já. Fazendo só assim. Muito interessante. Vamos lá, Barry Harris, vamos avançando. E agora a gente fez para o maior, a gente vai fazer a mesma coisa no menor. Para isso, basta transformar a escala em menor, mudar a terça dela, do acorde, da escala, né? Então, ao invés de Dó maior com sexta como primeiro grau, a gente vai ter o Dó menor com sexta. A escala é a mesma, tem aquela sexta bemol acrescentada, né? Aquele meio tom entre o quinto e o sexto grau. Terça menor, igual. E aí é isso, vai gerar. De novo, se acostuma com a escala. Escala do swing era lá do bebop. É isso aí, sonoridades, vai, continuando. Então a gente faz os empréstimos, a mesma coisa que a gente fez para o maior. E aqui já começam a aparecer outras sonoridades. Da menor melódica e tal, mas sem pensar em nada disso, só pensando em duas coisas, como vindo desse empréstimo, né? Ou é da nota de base, de tônica, ou do empréstimo do diminuto. Esse sistema é muito interessante. Então, olha só. Para o lugar da sexta, a gente pega o do diminuto, faz igual, o do diminuto relacionado, o mais próximo. No caso é o Ré. Então, ó. E menor agora, né? E aí vamos. Muito interessante. Empresta duas, empresta três, a mesma coisa. Olha que legal esse. Esse emprestando duas, né? No menor. No lugar do Sol tem um Lá bemol. Então, às vezes, sonoridades que a gente acaba obtendo, aquelas coisas, novos caminhos, acabam sugerindo, levando novos pensamentos, novas sonoridades. É muito legal. Aí muitas vezes acordes que a gente ouve o tempo todo e alguns deles a gente não utiliza ou vai por outra mão, outra via, né? Que às vezes até para nós pode ser, para uns e outros mais complicado. Então vamos lá, aqui é a mesma coisa, ó. A gente empresta dois. Aqui, ó, dois. E aí vamos. Muito legal, e você faz em toda a escala a mesma coisa no menor. Empréstimo com duas, com três, com quatro notas, tá bom? É importante a gente fazendo essas coisas para ir cobrindo o teclado, que nem o guitarrista faz, cobre o braço da guitarra. A gente também vai vendo os shapes e vai se acostumando, se familiarizando com os dedilhados, com os shapes, né? Como eu falei. Isso é muito importante. Então, é legal a gente lembrar e praticar sempre com calma em todas as tonalidades. Bom, agora a gente vai ver os procedimentos, como é que a gente pode utilizar esse sistema dessa escala de sexta diminuta em acordes de diferentes tipos e funções, né? Vamos começar pelo acorde do primeiro grau, pelo 1. Então vamos supor que a nossa música lá está em Dó maior, acorde de primeiro grau, a escala do Barry Harris, essa escala é a própria escala, né? Essa escala de sexta diminuta. Então, a primeira opção seria essa lá, quando você tem o acorde do primeiro grau. Primeira opção. Ou a gente pode utilizar o que ele chama de utilizar a sexta no quinto. Veja, quando ele fala sexta lá nos vídeos dele, ele quer dizer a própria escala, a escala de sexta diminuta, que ele chama de sexta, né? Seja ela maior ou menor. Então, ele diz a sexta no quinto, a sexta no terceiro grau. Aqui a gente vai falar a escala, porque sexta no quinto, eu acho que fica um pouco confuso. Então, a gente pode usar a própria escala na própria tonalidade, na própria tônica dela. Então, como primeiro grau, você pode usar a própria escala do primeiro grau. Ou você pode usar a escala que começa aqui no quinto grau, que ele fala, né? A escala no quinto. Então você vai... Quem é o quinto grau a partir do Sol? Do Dó? O Sol. Então você vai usar a escala do Sol, a escala maior de sexta diminuída. Tá?
Mesma coisa, tem que fazer em todos os tons sempre, por isso que é importante. Então, ó. Com isso a gente vai ter aqui, ó, como resultado, comparando, né, tendo como base o nosso Dó, a gente tem o Dó diminuto, a gente tem o Dó Majestade 6 e a gente tem o Dó 6 se a gente usar a própria outra escala. E ainda tem o diminuto. Todas as outras notas com isso, com esse conceito também de emprestar notas, a gente tem todos os tipos de acorde, apenas pensando nisso. Então, para o 1, nós temos essas duas possibilidades. E aí você pode fazer os movimentos sugeridos, né? Vai começando a... Tá vendo? Usei a do 6 aqui. E volto para o 6 mesmo, que é o Sol, sexta, né? Quinta diminuída, sempre. Quando eu falar Sol sexta, é sempre essa mesma escala, só estou usando essa escala. Então, o Sol vai ser essa, sexta diminuída, tá? Aí a gente tem o movimento desse Sol para o próprio Dó e volta com a própria escala do Dó. Ou a do Sol. Tá bom? Que seria como o diminuto indo para o Dó. E a gente pode ainda, olha, a do Sol para a do Dó. E no meio disso a gente pode, o Harry faz como um auxiliar. Ele transforma mesmo esse Sol num diminuto para ir para lá. Esse é um recursozinho, só como um auxiliar, mas as escalas então são essa, a do próprio Dó, a do próprio Dó, exatamente, ou a do Sol. Tá bom? Agora vamos ver o que a gente pode, como a gente deve proceder para o acorde menor com sétima menor. O acorde que normalmente está aí no segundo grau, né? Bom, essa é a progressão 2, 5, 1, então é o acorde menor com sétima menor. Veja, o Barry ele fala que o acorde menor, ele considera o acorde menor com sétima menor um acorde, o próprio acorde maior com sexta. Você vê que eles têm a mesma nota, Ré, Fá, Lá, Dó, e o acorde de maior com sexta, que no caso é o relativo dele mesmo, Fá, Lá, Dó, Ré. Então ele simplesmente, dentro desse sistema, tá? Para pensar e para atacar direto, para ter a escala à mão, ele seria para complementar, uma vez que ele mostra, né, essa relação entre o subdominante primário e esse secundário, né, que é o Ré menor que está nesse lugar desse Fá, ele ajuda a ver essas relações, mas ele não diz tudo numa hora de uma análise, ele serviria para uma análise complementar, mas para tocar, pensar para tocar direto, é a mão na roda. Então lá para o acorde do segundo grau, o acorde menor, você vai pensar nesse Fá, o Fá 6, tá? Que é o relativo, e aí você tem a escala dele, você pode pensar, tá vendo? Então a gente tem, ou você pode pensar igual, pensando do Fá, tá? Que tá tocando o Fá, apesar de ser segundo grau. Desse Fá, quem que é o quinto? A mesma coisa, você pode tocar a escala no quinto, igual tocamos no primeiro grau, você toca a escala no quinto, pensando a partir do Fá. Seria o Dó. E ele pode ir lá pro próprio Ré menor, pro próprio Fá. Ele tanto leva pro Fá, ó, já tem sonoridades com 11, já tem outras sonoridades que vão entrando, tá? Então você também pode fazer esse do quinto grau e também pode fazer esse Dó, não, a escala desse Dó, então ó, esse também entra, tanto entra a escala do Fá mesmo, quanto a escala do Dó. E aí a gente já tem aquele diminuto por nota comum, né, ó. Tem duas notas em comum entre esses dois acordes. Então a gente, esse do Dó já gera um monte, tá bom? Então para o acorde do segundo grau, a gente toca lá, pensa que ele, porque vai pensar no relativo dele, então a gente pode tocar o Fá em relação ao Ré, seria o terceiro grau, ou a escala em cima do quinto, do caso do Fá, que é o de Dó, tá bom? Agora vamos ver para o acorde dominante. O que a gente pode tocar em cima do acorde do 5-7 lá, né? O acorde do quinto grau com sétima menor. Para o quinto grau, a gente vai pensar
A gente está em Sol, vamos supor, estamos em Dó, né? O quinto grau, Sol. Então a gente vai pensar a escala igual a gente fez, só que dessa vez a escala é menor. Vai pensar a escala no quinto grau. Então também Sol, o acorde é Sol, a escala lá, em cima do quinto. Escala menor. Então, ó, aquele Ré menor dele, que é com sexta sempre, né? Com isso a gente tem meio essa sonoridade 7 e 9, se fosse falar em harmonia tradicional, né? A gente teria um Sol mixolídio puro. Então, olha, tá bom? Ré menor. Depois a gente tem o bemol 9, sustenido 11, teria bastante coisa. E assim vão. Essa é uma escala. A outra que a gente pode usar é a escala no bemol 2. Então a gente está aqui no Sol. A gente usou a escala no quinto, a escala menor, e agora vamos usar a escala menor do bemol 2. Partindo do Lá, quem é o bemol 2? Lá bemol menor. Tá vendo? Já tem o som bem alterado. Muito interessante tudo isso. Mesma coisa, faz em tudo que é tom essa escala. Muito legal, né, gente? Então esses são os dois. Ou uma terceira opção que a gente pode fazer é usar a escala própria, pensar na tonalidade da música, a terceira opção em cima do acorde dominante. Então, se você tá lá, tem o Sol, você pode pensar que a música ela tá em Dó, então você vai usar de Dó. Como ela é simétrica, né? Apenas ela está com o acento agora dela é no Sol. O forte dela agora é o diminuto. E a nota emprestada vão ser essas outras notas do acorde de sexta. Assim como a gente empresta do acorde diminuto, empresta também do não diminuto. E olha, a gente começa a ter essas sonoridades sus, 13, dependendo de quantas notas emprestar, sem pensar que é o bemol 3, que é não sei o que, só pensando no acorde de tônica e no diminuto, e nesses empréstimos entre esses dois acordes. É muito interessante tudo isso. Então a gente pode usar, recapitulando, a escala do quinto, em cima do quinto grau, o quinto, a escala menor, ou no bemol 2, ou pode usar a própria escala da tonalidade, tá bom? Então, e agora o último acorde, quando você vira o acorde meio diminuto lá, por exemplo. A gente fez um acorde menor com meio diminuto. Assim como o acorde menor com sétima, ele diz, considera que é o relativo dele, considera que é o Fá 6. E com isso ele já põe nesse sistema dele, né, na escala. O acorde meio diminuto, que é o menor com a quinta diminuída, ele considera como o menor 6, tá? Para efeito da escala. Então a mesma coisa, o que a gente pode usar aqui como opção é a escala do Fá menor 6. Tá? E entram as outras notas, né, depois no meio. Muito interessante. São várias sonoridades, muitas das quais a gente já está acostumado, mas por essa via, repito, né, é muito interessante. Agora a gente vem por uma outra via, vai buscando essas sonoridades, e muitas delas agora a gente começa a acessar, porque vem de uma forma diferente, né, uma forma mais direta, na minha opinião. Muito útil todo esse sistema do Barry Harris. Bom, agora a gente já viu todos os tipos de acorde, né? E agora a gente vai então fazer o seguinte, vai aplicar, para fechar esse episódio, aplicar a uma música. É claro, peguei uma música bem fácil, uma até que já é meio jargão aí dos youtubers e de todo mundo, porque ela na essência já é bastante simples, que eu atirei o pau no gato, né? E com a harmonia bastante simples, eu deixei a harmonia, apenas a harmonia estrutural, né? E vou usar a escala do Barry Harris, a gente vai usar. Então, ó, vou colocando a partitura aí. Então ela é bem simples, eu coloquei assim, ela é bem estrutural. Dó, 2, 5, 1.
5 do 4, que é o Dó 7. 4, 5, 1. 5 do 2. A única coisa diferente aqui é esse subdominante secundário. Mas eu transformei ele em maior mesmo, em dominante, pra gente usar no exemplo mesmo, né? Usar as escalas em dominantes. 2, 5, 1. Então olha só, vamos lá fazer. No sistema do Barry Harris, eu vou procurar me manter o mais simples possível. Eu gravei 2 versões. Vamos ver essa primeira versão, como é que ficou. E depois eu uso mais notas de empréstimo, esse outro tipo de coisa, o acorde do bemol 2 e tal. Outros acordes também, procurando dar um pouquinho mais de movimento, tá? Então vamos lá. Ó, em cima dessa melodia, eu estou fazendo o Dó 6 e estou usando só essa escala dele, olha lá. Dó. Agora eu pus a do Sol. Tá vendo? Essa é a do Sol. Tô tocando, eu posso tocar a própria escala e posso tocar a escala na quinta, quando é primeiro grau. Então eu fiz. Só para dar um movimentinho e voltei. Agora eu tô fazendo a da quinta de novo. Tá vendo? O Sol, ele não gera essa. Então nesse Lá, Sol, Fá, esse último acorde aí desse compasso, eu usei essa. Ré menor. Aí eu fico com que é a do Fá. Eu estou usando só ela. Aqui eu só... A gente pode ver no Sol 7, eu estou usando o Ré menor com sexta, né? A quinta. A escala não quinto. Porém eu emprestei uma nota. Já era a sonoridade sus. Então, e depois Sol, Fá. Nesse Sol eu usei a do próprio Dó. A do próprio Dó. Isso. Que são as 3 opções que a gente tem, né? Pode usar a da tonalidade. Aí eu tô em Dó, eu faço do próprio Dó. O que eu fiz aqui? Como essa nota manteve, é da escala mesmo do Dó. Como a nota manteve, eu andei todo o acorde e voltei. Movimentos. Então ficou. Então agora vamos lá do começo, ó. Toda a escala. Ó. Movimento, com a do Sol, voltei pro Dó. Agora aqui vem do Sol. Ré menor. Aqui é o Fá, 6. Nesse Sol é o próprio Ré menor, com uma nota emprestada. E agora é da tonalidade, que é do Dó, Sol. E aqui, ó, mesma coisa do Dó. E aqui do Dó 7. É o acorde, o próprio acorde menor, né? No caso, em cima do Dó 7, eu fiz o acorde menor da quinta dele, não é? Assim como a gente fez com o Sol. Sol 7 a gente fez o Ré menor 6. Aqui Dó 7 a gente está fazendo o Sol menor 6. Tá vendo? Uma nota... E aqui eu peguei uma nota emprestada, tá? Lá, Fá. Tô usando a do próprio Fá. Ah, igual o Sol lá eu fiz lá em cima, tô fazendo igual, só tô emprestando uma. Tô pegando o Ré menor lá. Tá bom? E aqui é a do próprio Dó. Procurei fazer igual, seguir o raciocínio. Aqui a do Sol, porque tem essa. E a do Dó, gerei um movimentinho. E aqui nesse Lá 7, nesse dominante, eu peguei o do bemol 2. Eu fiz a escala no bemol 2. Então, ó, Lá 7, eu fiz aqui o Si bemol. E agora para fechar, Ré menor, só emprestei uma mesmo lá. Mesma coisa. Aqui emprestei 2, ó. Vou criando meus movimentos. Tô emprestando e devolvendo. Mesma coisa que eu fiz lá em cima, tá? Peguei do diminuto e essa nota seria do acorde com sexta. Mas ela é de passagem agora. Para fechar, eu peguei do Sol. Eu dei uma retardada, né? Se eu pegar do Sol, né? Lembra?
tem o dó diminuto, se a gente pega a escala lá do Sol. Tá bom? E relaxei. Agora eu vou colocar essas duas versões. Vou colocar a partitura, eu gravei também com sample, assim dá para ouvir melhor o resultado sonoro. Eu vou colocar essa mais simples, depois vou colocar uma outra já, você depois pode analisar o que eu usei de diferente, pode analisar esses empréstimos e esses outros acordes, se a escala ela tá se a escala em cima do quinto, em cima do bemol 2, a escala menor, a escala maior. E aí você pode ver as diferenças, vai colocando os comentários e vai vendo. Eu vou colocar as duas. Na segunda versão, repara que eu fiz o drop, que é outro recurso. Tem milhões de recursos para a gente fazer. A gente está apenas começando com essa escala. Tem montes e montes de vídeos, exercícios do próprio Barry Harris sugerindo e pessoas que colocaram transcrições. Então tem bastante material para explorar sobre esse assunto. Esse aqui é apenas o começo. Então vamos ver essa harmonização com esse sistema dele dessa forma mais simples e depois vamos escutar uma outra um pouquinho mais trabalhada com o drop 2, tá? Tudo no drop 2. Vê como já muda bastante a sonoridade. Bom, e é isso. Esse foi mais um episódio, a escala de sexta diminuta do Barry Harris. Novas possibilidades, novas sonoridades, novas abordagens sobre velhos assuntos. Se você gostou de mais esse episódio, você pode se inscrever no canal, pode compartilhar para essas informações chegarem aí ao máximo de pessoas possível. E se quiser participar, você já sabe, dicas, dúvidas, sugestões de pauta, qualquer coisa, envia tudo através dos comentários para esse nosso canal de desenvolvimento musical. Esse que é mais um canal nesse imenso abismo do binário que é a nossa internet. Mais uma vez, um grande abraço, boas descobertas e até uma próxima.